Pessoal, então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre dois circuitos que você pode utilizar para gerar onda quadrada e onda triangular, né? E eu vou estar utilizando aqui o livro do Cedar Smith, e a gente vai fazer o seguinte: nós vamos ir aqui para a seção, uma das últimas sessões dele, que fala de filtros e osciladores, né? E nessa sessão a gente vai ver esse capítulo 7 aqui, que é geradores e conformadores de forma de onda. A gente vai ver o seguinte: nós vamos pegar aqui dois circuitinhos, que se eu não me engano é esse aqui, né, o bistável, e o gerador de onda triangular usando o estável, o astável, né? O bistável, na verdade, é o circuito que a gente vai utilizar nos dois, né? Então, aqui na página 1355, bom, bistável, né? O que é um circuito bistável? É um circuito que tem dois pontos de estabilidade. Esse aqui, ó, é um exemplo disso. O que esse cara aqui faz? Ele faz o seguinte, ó, a gente tem aqui uma realimentação positiva, né? Nós temos aqui uma realimentação positiva de R2 e R1, não importando o valor entre R2 e R1, o que a gente sabe é o seguinte: realimentação positiva, muitas vezes visto como um pecado, né, em qualquer área de controle ou qualquer área que envolve realimentação, é uma realimentação em que você se baseia o seguinte: a saída reforça com que a entrada continue sendo a mesma saída. Minto, né? Vou falar de novo aqui para ficar mais claro. A saída, ela reforça a entrada para que a saída continue no mesmo estado. Então, mais ou menos é o seguinte: esse circuitinho aqui em específico, se a gente pegar ele e colocar, digamos aqui, ó, se esse sinal aqui, num primeiro instante, ele for um pouquinho acima do zero, volts, aqui a gente vai ter um valor alto de sinal positivo, ele vai ter um sinal positivo aqui, e a gente vai ter aqui um divisor de tensão que vai reforçar para que esse sinal aqui continue sendo positivo. Então aqui esse sinal aqui, digamos, se esse sinal aqui for 10 volts, depois que esse aqui for um pouquinho, ele saturou e foi lá para 10, 12 volts, aqui a gente passando pelo divisor de tensão, mesmo que seja um divisor de tensão, digamos, de 9K e 1K aqui vai aparecer 1 volt, vai reforçar com que esse cara aqui continue sendo saturado. A mesma coisa vai acontecer se esse sinal aqui ele for um pouquinho abaixo do zero, né? Se ele for um pouquinho abaixo do zero, ele vai reforçar com que o sinal aqui na saída seja negativo e vai continuar reforçando com que todo o sinal dele continue sendo negativo para o resto da vida. Então, ele se comporta mais ou menos como se fosse um sistema desse aqui, ó, físico, né? Um sistema físico desse aqui. Você tem uma bolinha em cima de um morro. Essa bolinha está no centro certinho do morro, bom, então ela não vai cair para nenhum dos lados. Mas se ela tiver um cabelésimo para a direita, ela vai cair para a direita. Não vai fazer nada que ela não vai fazer nada que, a partir do ponto que ela tiver um pouquinho para a direita, não vai ter nada que faça com que ela volte para a esquerda. A mesma coisa quando ela tiver um pouquinho para a esquerda, não vai ter nada que faça com que ela volte para a direita. Então, isso é um tipo de sistema biestável. Ele depende do primeiro estado dele. Se ele tiver um primeiro estado positivo, ele continua positivo na saída. Se ele tiver um primeiro estado negativo, ele continua no negativo para sempre, né? Então, depende sempre do primeiro estado. Se você ligar ele sorteia. É um sorteio para qual lado que ele vai cair, realmente, né? E aqui é o seguinte: nós vamos utilizar dois tipos de osciladores. Um primeiro dele vai ser esse aqui, ó. Vai ser esse oscilador aqui, e ele vai fazer o seguinte: nós vamos ter um circuito biestável. Ele vai gerar uma onda quadrada, por quê? Porque ele vai, na saída dele, ele vai ter um circuito RC. Na saída dele ele tem um circuito RC, que é conectado à entrada também. Então, como esse circuito RC tem uma dinâmica, ao trocar de posição, quando ele tem uma mudança de posição, o capacitor chega a atingir aqui, ele vai atingir um valor superior ao da tensão, que faz com que troque ele de lado. É mais ou menos o seguinte: é como se naquele morro daquela bolinha, você joga a bolinha para um lado e vai ter ele vai esperar um tempo, e depois essa bolinha vai ser arremessada para o outro lado. Depois vai esperar um tempo, a bolinha vai ser arremessada para o outro lado. Então, é basicamente isso, né? Aqui a gente tem um sinal que vai ser, digamos, se ele for positivo no começo, ele vai realimentar, vai ter um tempo aqui até o capacitor
atingir um valor superior o bastante para trocar ele de sinal, né? Troca ele de sinal e faz com que ele tenha negativo na saída. E aí ele espera esse tempo também, porque esse cara aqui tem uma dinâmica. Então, a frequência, né, com que ele vai trocar de sinal vai ser justamente a dinâmica desse cara. Esse circuito, ele gera uma onda quadrada, ele gera uma onda quadrada na saída e uma onda triangular numa das entradas. Não é triangular, na verdade ela é uma exponencial, mas se a gente trabalhar com ela direitinho, ela fica parecendo muito como uma triangular. Esse aqui é o circuito que a gente vai montar primeiro, exatamente aquele ali que eu mostrei. Aqui na saída a gente vai ter a onda triangular, e aqui no capacitor a gente vai ter uma onda, aqui na saída a gente vai ter a onda quadrada, e aqui nessa saída aqui a gente vai ter, nessa entrada a gente vai ter uma onda triangular. Então, basicamente é o seguinte, a gente tem um bistável aqui, ó, essa parte aqui de cima é um bistável, só que quando a gente alimenta ele com a saída, ele fornece uma tensão aqui na saída, ó, essa tensão aqui, ela vai se igualar à saída. Nesse caso aqui, esse outro V+, então digamos que na saída a gente tenha 12 volts, esse cara aqui uma hora ou outra ele vai chegar em 12 volts. Se esse cara aqui ainda está em 12 volts, esse cara aqui, ó, ele não vai estar em 12 volts nunca. Por quê? Por causa do divisor de tensão. Justamente por causa desse divisor de tensão aqui. O R2 sobre o R1, ele vai dar aqui, né, o R1 sobre R2 mais R1 vai dar uma tensão aqui inferior a 12 volts, não importando qual que é a relação entre eles, vai dar sempre inferior. Então, alguma hora ou outra, ele vai trocar de sinal aqui. E ao trocar de sinal, digamos, na hora que trocou de sinal, esse cara que pulou para menos 12, digamos, né? Ele vai pular para menos 12 porque ele está alimentado com menos 12. Então, lá no circuito, eu não sei qual alimentação, eu não estou lembrado qual alimentação, mas ele vai pular para uma tensão muito próxima da tensão de alimentação, ele vai saturar. E ao ficar em menos 12, ele vai voltar, vai carregar esse cara aqui em menos 12 e depois vai ficar menor e vai trocar de novo. Ele funciona desse jeito. Né? E aqui ele gera dois sinais. Ele gera essa exponencial aqui de capacitor carregando. Então esse capacitor aqui, ele na verdade ele nem chega nos menos 12, porque depois que ele passa um pouquinho acima, ele já troca de sinal. E aqui, ó, a onda quadrada que a gente tem na saída. E quem que depende aqui? A frequência depende de quem? Depende desse cara aqui. A qualidade da triangular depende desses outros dois. Então, se eu não me engano aqui, acho que quanto maior esse cara em relação a esse, mais triangular, mais parecido com um triangular fica. E aqui, então, o que a gente vai fazer? A gente vai montar esse circuito e vamos ver quais resultados que ele nos entrega. A gente vai usar um potenciômetro aqui no lugar desse resistor. Vamos usar também aqui um capacitor, depois a gente vai aumentar o valor do capacitor. Eu vou mostrar na montagem que eu conecto um outro capacitor em paralelo para que eu possa atingir menores frequências. Basicamente, quanto maior o valor do RC, menor a frequência com qual você vai conseguir oscilar esse cara. E eu acho esse cara aqui, ele é recomendado mais para você oscilar e gerar uma onda quadrada utilizando um amplificador operacional só. É muito fácil você fazer isso com ele. Agora, para gerar triangular, ele nunca vai ser uma triangular perfeita. Então, tem um outro circuito que gera especificamente triangular e a gente vai observar ele também. Só que ele usa dois amplificadores operacionais. Esse circuito aqui ele é conhecido como astável, né? Ele não tem um ponto de estabilidade. Ele usa um biestável, mas ao conectar o RC aqui, o nome dele passa a ser astável. Astável significa que eles chamam ele de multivibrador astável. Ou, assim, multivibrador é porque eles não gostam de chamar ele de oscilador. Por que eles não gostam de chamar ele de oscilador? Porque oscilação, eles tendem a dar uma ideia de senoidal. E como ele não gera senoidal, a gente vai ver outros circuitos que geram senoidal, né? Eles colocam outro nome aqui para falar que ele gera onda quadrada. Em vez de chegar e falar, por exemplo, um gerador de onda quadrada astável. Eu chamaria mais assim, gerador de onda quadrada astável. Mas é um circuito que eles chamam de astável. Astável é o apelido maior, é o maior apelido que ele tem. E ele chama astável justamente pelo fato de ele não estabilizar em nenhum dos pontos. Ele sempre, daquela bolinha lá que cai para um lado e para o outro, ele sempre fica trocando de lado o tempo todo, ok? Então vamos lá para a montagem. Bom, pessoal, então já aqui na montagem, eu estou com o JPEG aqui para mostrar, né, o que é a montagem. Aqui a gente vai ter o amplificador operacional 741, aqui os resistores de realimentação positiva e aqui o capacitor e o resistor para fazer a onda quadrada, não é isso? E aqui é o seguinte, esses resistores eles vão ter valores de 5.6K e 15K
Aqui a gente vai ter um potenciômetro aqui de 100K e um capacitor que, se eu não me engano, é 33 nano e eu não lembro bem porque eu peguei numa gavetinha, né? Então estava escrito 47 nano, mas isso não vai fazer tanta diferença não, pelo seguinte, a gente vai ajustar a frequência com um potenciômetro. Inclusive, posteriormente, a gente vai conectar mais um capacitor para conseguir atingir mais baixas frequências, né? Então, o capacitor aqui, o capacitor e o potenciômetro, quanto maior for a combinação, ou seja, quanto maior o resistor e maior o capacitor, menor vai ser a frequência. Então, eu faço uma rotação aí para vocês verem melhor a montagem, né? Para ter mais detalhamento da montagem. Os sinais que eu vou estar medindo vão ser a saída, né, do amplificador operacionais, o pino do amplificador operacional, o pino 6, e o terminal entre o capacitor e o resistor, né, ou seja, o próprio terminal inversor. Quanto aos resultados, a gente pode observar o seguinte: na saída do amplificador operacional, a gente vai ter uma onda quadrada, e na entrada na entrada inversora, a gente vai ter uma onda que se aproxima da triangular. Como assim se aproxima da triangular? Se vocês observarem aí, ela tem um comportamento um pouco exponencial, né? Na verdade, ela parece uma resposta, e ela é de fato uma resposta ao carregamento do capacitor, né? Do carregamento do capacitor, e a gente vai ter essa resposta, quanto mais a gente aumentar a frequência, mais ela, na verdade não é nem um aumento da frequência, está mais relacionado à realimentação mesmo. Quando você utilizar um ganho muito alto de realimentação positiva, você vai ter uma qualidade melhor dessa onda triangular. E conforme a gente observa, quando a gente varia para mais ou para menos o potenciômetro, a gente vai ter menor ou maior frequência respectivamente. E uma outra coisa que eu fiz, né, eu percebi que ele estava dando uma frequência baixa muito alta, então eu queria uma frequência mais baixa ainda. O que eu fiz? Eu adicionei um outro capacitor em paralelo com um capacitor que já estava no circuito. Então a gente tem uma frequência um pouco mais baixa, eu consigo obter uma frequência um pouco mais baixa. Então aí eu estava tendo uma frequência de aproximadamente, no mínimo, uma frequência mínima em torno de 300 Hz, acima de 300 Hz. Quando eu adiciono um outro capacitor, eu consigo diminuir bastante essa frequência. Eu consigo obter uma frequência até 130 Hz aí no caso. Então é basicamente isso que é o funcionamento do astável, né, do gerador de onda quadrada astável. Ele pode ser usado tanto como gerador de onda quadrada quanto como gerador de onda triangular. E aí, no caso, se você precisar de um circuito que gere uma triangular muito bonitinha, perfeita, uma triangular de verdade, eu te aconselho a você usar um circuito desse aqui, um gerador de onda triangular, né? Ele vai funcionar da seguinte forma: aqui a gente tem um biestável, então é aquele circuito lá do, perdão, aqui a gente tem um biestável, aquele mesmo circuito da bolinha, né, em cima lá do morro. Ele não colocou o circuito aqui, mas a gente vai montar ele e não tem mistério, não. É só você colocar o circuito aqui com a entrada aqui e saída aqui. Aqui a gente tem um biestável. Essa entrada aqui vai ser o pino inversor, né? O pino inversor do amplificador, e essa aqui vai ser a saída, né? E esse cara aqui, ele vai fazer o seguinte: a saída dele a gente vai realimentar num integrador. Um integrador, para quem não conhece, ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar essa onda quadrada e vai transformar ela numa triangular. Então, aqui a gente tem a resistência e um capacitor, que se você pegar esse cara aqui e fizer, digamos, não é nem função de transferência, se você calcular o ganho dele com 1 sobre SC aqui, você vai descobrir que ele é um integrador, na verdade, né? Então, se você calcular o ganho dele aqui, tirar a configuração dele com isso, né? Tirar a configuração dele aqui, considerando esse cara aqui como uma impedância, você vai ver que ele é 1 sobre SC, você vai ver que ele é um integrador. E aqui, nessa saída, ele gera uma onda triangular. Então, se você quiser uma onda triangular, você pega essa saída, né? Se você quiser uma onda quadrada, você pega essa outra saída. Então, o que ele faz, na verdade? Ele utiliza mais ou menos o mesmo princípio do outro, né? Ele coloca uma dinâmica que faz com que, em algum momento, ele ultrapasse um sinal troca, né, de sentido, e ele troca a saída de sinal. E aí ele tem que esperar essa dinâmica passar de novo, então ele integra para um lado, né, quando ele está quadrado, né? Quando ele está num sentido positivo, ele integra assim, né? Digamos aqui, ó, se ele tivesse aqui, ele ia integrar nesse sentido, depois ele ia integrar nesse, depois ele ia integrar nesse. Deixa eu ver se ele tem um gráfico aqui mesmo, ele mostra. Ó, quando ele está positivo, ele integra
Aqui no caso ele estaria integrando para baixo. Quando ele está negativo, ele estaria integrando para cima. Ele é um integrador inverso. Inclusive aqui, ó, a gente entra na própria... ele é um integrador, né? Só que ele é com um sinal inverso. A gente inclusive entra com o sinal no sinal não na porta não inversora, na porta inversora, perdão. E o que ele faz é isso, ele integra o sinal de um ponto a outro, e quando o sinal ultrapassa o valor do bistável, aquele valor da divisão de tensão, o que acontece? Ele troca de sinal, ele troca e chaveia para o outro lado. Então ele integra, né, o tempo todo, e como essa integral ela é perfeita, ela não é uma integral ela não é uma dinâmica de RC, ele faz uma triangular perfeita. E essa triangular, quando você varia esse resistor aqui, ela costuma variar a amplitude dela, mas ele gera ela do mesmo jeito. Então, se você projetar ele direitinho, ele vira uma triangular que dá para você controlar ela bem. Dá para você controlar ela bem de um ponto, de um bom intervalo. É mais aconselhável você usar ele, por exemplo, se você precisar de uma triangular que fica o tempo todo com a mesma frequência. É mais fácil você trabalhar desse jeito. Porque o que vai acontecer? Ele vai aumentar a amplitude, a gente vai ver nos resultados que ele aumenta a amplitude conforme a gente varia. Na verdade, a gente varia para variar no circuito, para variar a frequência, eu uso uma variação aqui no bistável, né? Mas você pode usar essa aqui. Você pode variar nesse caso aqui. Ok? Então vamos lá para a montagem e nos vemos. Bom, pessoal, então aqui, né, já na montagem aqui, eu vou mostrar um pouco de como que vai funcionar como que é a montagem aqui do circuito do gerador de onda triangular. Então, primeiramente, a gente tem os nossos amplificadores aqui, né? Um amplificador primeiro e o segundo daquele circuito que eu mostrei o esquemático. Aqui nesse caso a gente tem um integrador. Aqui a gente tem um estágio que tem realimentação positiva, que é aquele biestável, que pode ficar estável em dois pontos diferentes, ou positivo ou negativo. Ele sempre fica estável num ponto e ele só troca quando trocar a entrada, né, o estímulo da entrada. E o que a gente está fazendo aqui então? Nós estamos pegando aqui um potenciômetro, utilizando ele para fazer esse resistor de realimentação, e aqui a gente está integrando esse sinal e realimentando ele na entrada desse resistor, para oscilar esse sinal, né, para fazer um oscilador aqui, um gerador de onda triangular. Então, na verdade, esse cara aqui, ó, a saída dele vai ser a triangular e a saída desse cara aqui vai ser a onda quadrada. E aí eu mostro uma visão mais geral aí para auxiliar a montagem. E aproveitando, eu vou adicionar um capacitor para diminuir um pouco a frequência dessa onda triangular, né, da faixa de onda triangular que eu quero criar. E conforme eu vario o potenciômetro, eu vario a frequência dessa onda triangular. Se eu quiser diminuir a frequência dela, se eu quiser diminuir a frequência dela cada vez mais, eu tenho que aumentar o capacitor e o resistor, ou o capacitor ou o resistor da minha entrada lá do meu estágio integrador. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, ative as notificações e, claro, se tiver alguma sugestão de alguma montagem que envolve eletrônica, máquinas ou eletrônica de potência, fica à vontade para sugerir, que nós quebramos a cabeça aqui e a gente faz alguma coisa, ok? Um abraço e nos vemos na próxima prática.